Boa tarde a todos. Nós vamos ter dois encontros, certo? Que é um encontro hoje, onde a gente vai iniciar um novo conteúdo que é sobre matrizes, certo? As duas aulas, tanto a de hoje quanto a de sexta-feira, será sobre matrizes. Para iniciar, antes da gente ir para o sumário, certo? Para ver o que é que a gente vai falar nessa aula tanto, no livro de vocês, não sei se vocês já olharam, mas ele inicia o capítulo mostrando essa obra, certo? Porque assim, as matrizes, elas nada mais são modos de organizarem os dados, certo? De organizar informações no formato de colunas e de linhas, certo? Então, existem grandes informações e elas podem ser armazenadas em matrizes, e aí, estando dentro das matrizes, fica mais fácil de fazer o controle, de operar com aquelas informações. No caso dessa imagem aqui, o artista, ele fez várias transformações em uma única matriz, certo? Vocês podem ver que tem objetos grandes, né? Tem figuras grandes, e elas vão diminuindo, diminuindo cada vez mais, certo? O objeto, a figura, no caso, ela é a mesma, certo? Só que aí ela sofre uma alteração, sofre uma transformação e diminui o tamanho, ou vice-versa, certo? Então, olha, só para iniciar, para que fique mais claro para vocês, matriz, certo? Nada mais é do que um modo de organizar informações, certo? Como se fosse uma tabela com linhas e colunas, certo? Qualquer dúvida, podem perguntar, tá bem? Olha, então o que é que a gente vai ver hoje? Vai ser uma aula bem rápida, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre a definição de matrizes. Eu já falei para vocês o que ela é, né? Mas a gente vai ver a definição matemática. Vamos falar um pouquinho a respeito de matriz genérica, certo? E depois vou apresentar alguns tipos de matrizes. Olha, denomina-se matriz M por N, certo? Uma tabela retangular formada por N vezes N números reais, dispostos em M linhas e N colunas. Falando assim, acho que vocês não compreenderam, mas matriz, como ele fala, eu não quero deixar dúvida não, viu? É uma tabela, certo? Uma tabela retangular, como ele fala aqui, ó, certo? E essa tabela, ela possui uma quantidade inteira de linhas e de colunas, certo? Quando a gente fala matriz M por N, quando a gente fala uma matriz M por N, aqui está sendo genérico, certo? Mas M é um número real, um número inteiro, e N também é um número inteiro. Sendo que o primeiro número aqui, ele informa a quantidade de linhas que a matriz tem, e N, que é o segundo número, ele informa a quantidade de colunas que a matriz tem. Por exemplo, ó, essa matriz aqui, ó, certo? Geralmente, esses números, essas organizações de linhas e colunas, elas ficam ou entre parêntese, como é o nosso exemplo, ou entre conchete, que é aquele quadradinho, certo? Quando os números estão organizados em linhas e em colunas, dentro desses conchetes ou dentro de parêntese, a gente está falando, está vendo, no caso, uma matriz, certo? Por exemplo, essa matriz aqui, ó. A primeira linha dela tem o número 2, o número -1 e o 0. E a segunda linha possui o -8, o 9 e o 6. Assim como também as colunas. A primeira coluna é 2 e -8,
a segunda coluna é -1 e 9, e a terceira é 0 e 6. Ela possui duas linhas, não é isso? Então, ela é no formato 2 por 3, porque ela possui duas linhas e três colunas, certo? Mas é só um modo da gente organizar as informações. Até aqui, vocês estão com dúvidas? Até esse momento? Eu estou em todas. O que eu falei agora, Renata, você não entendeu nada? Muita coisa não. Algumas coisas aqui eu entendi, outras não. Tá certo. Olha, vou só repetir. Tá certo, Renata? Por enquanto, a gente está só na definição. Mas matriz, certo? Ela só é um modo da gente organizar as informações. Aí eu só estou mostrando como elas são apresentadas. Lucas, eu acho que você deve ter. Tem um fonezinho na parte superior do telefone, do aplicativo do Google Meet. Aí eu acho que você deve ter mudado, que tem mostrando como é a saída de som. Verifique. Sim, voltando, Renata. Olha, por exemplo, se eu tiver mais na frente tem outros tipos de matrizes. Mas se eu tiver isso aqui, ó, certo? Tá entre parênteses e os números estão organizados em linhas e colunas, certo? Aí ela possui quantas linhas? Ela possui duas linhas. E ela possui quantas colunas? Ela possui duas colunas. Então, eu tenho que aqui, essa matriz é uma matriz 2 por 2, onde a primeira coluna é formada pelo número 1 e pelo 2, e a segunda coluna é formada pelo número 0 e o número 3, certo? Aqui, na aula de hoje, a gente não vai ver nenhuma conta, viu? Nenhuma conta envolvendo matrizes. É só questão de definições mesmo. No próximo slide, ó, a gente tem alguns exemplos de matrizes, certo? Algumas que aparentam não ser matrizes, mas são, certo? Por exemplo, nesse primeiro exemplo, a gente tem uma matriz linha. A gente fala que ela é uma matriz linha quando ela possui somente uma linha. Observe que os números estão espaçados, né? Não é o número, não estão juntos, certo? Então, aqui a gente tem três colunas. Eu estou falando desse exemplo aqui, viu? Ó, acho que eu vou mudar a cor do lápis. Eu estou falando desse exemplo aqui, ó. A gente fala que ela é uma matriz linha porque ela só possui realmente uma linha. E nesse caso aqui, ela possui uma linha e três colunas. A primeira coluna é somente o número 1, a segunda é somente o número 3 e a terceira é somente o número -2, certo? Então, ela é no formato 1 por 3, porque tem uma linha e três colunas. Já essa segunda, ó, ela é uma matriz coluna, porque ela só possui uma coluna. Ela tem três linhas, que a primeira é raiz de 5, a segunda é 2 e a terceira é -1, certo? Como ela possui três linhas, ela é 3 por 1, porque possui somente uma coluna. E também existem as matrizes unitárias, com uma linha e com uma coluna, que é esse caso aqui, ó. Apenas com um 4, com um elemento que é o 4, certo? Esse tipo de matriz, que tem só uma linha e uma coluna, a gente chama de matriz unitária, certo? Renata, está compreendendo?
Tô, professora, tô. Tá certo, viu? Qualquer coisa tá sendo só definições. Não estamos fazendo operações com matrizes, só na próxima aula. Aqui, a gente tem a representação de uma matriz genérica. Na matriz genérica, ela não mostra os valores da matriz. Ela só fala a posição de cada elemento da matriz. Olha, os números que aparecem na matriz são chamados elementos ou termos da matriz. Lembra que na matriz tem as linhas, né? E tem os números que compõem as linhas? Então, cada número daquele, ou a gente chama de elemento, ou a gente chama de termo da matriz, certo? Aqui, ele está falando de uma matriz, como é a matriz genérica, ele colocou M por N linhas, certo? Com M linhas e com N colunas. E como é um número que a gente não sabe, né, ele reescreveu com reticências. Mas assim, deixa eu ver se no próximo exemplo. Eu vou só escrever aqui, como por exemplo, ó, se a gente tivesse. Só para que vocês aprendam a escrever uma matriz genérica, tá bem? Mas a gente vai fazer isso no próximo slides. Eu tenho uma matriz e ela é no formato 2 por 2, certo? Como ela é no formato 2 por 2, ela possui duas linhas e duas colunas. Então, eu vou colocar aqui. Como a gente está chamando de A os termos, eu vou colocar A, formando as linhas. A, A, A e A, certo? Aí vejam só, esses numerozinhos, eles têm os índices, estão observando? Ó? O primeiro número, ele fala da linha em que a matriz está, certo? Deixa eu aproximar assim. O primeiro número, ele fala a linha em que o termo está, e o segundo número, ele fala a coluna que o termo está. Por exemplo, o A23. O 2 diz que ele está na segunda linha, realmente, né? Esse termo ele está na segunda linha. E o 3 fala que está na terceira coluna, certo? Então, esses numerozinhos, eles indicam a linha e a coluna. Então, quando eu vou preencher a matriz genérica, eu digo logo a linha em que eles estão. Esses de cima, eles estão na primeira linha. E os de baixo, eles estão na segunda linha. Certo? Aí depois eu preencho a coluna. Esse primeiro, esse A1 e esse A2, né? Eles estão na primeira coluna. E esse outro aqui está na segunda coluna. Certo? Porque fazendo isso corretamente, a gente consegue resolver várias matrizes, onde ele não mostra quem são os elementos da matriz, mas ele fala quais são, como é que ela é formada. Que a gente vai ver isso agora no próximo slide. Então, essa matriz aqui, definida apenas com os termos, certo? Ela indica, ela tem só a indicação da matriz, mas ela não mostra quem são os elementos da matriz. Aqui tem um exemplo que eu peguei até do livro de vocês. Não sei se vocês já chegaram a olhar as páginas que eu separei, mas ele fala assim, ó, construa a matriz A, ou seja, o A é o nome da matriz, onde os termos dela, ó, o primeiro número que é o I, né, que indica a linha que a matriz está, e o segundo é o J, que indica a coluna que a matriz está. Ela é uma matriz 2 por 3, e isso aqui, ele diz a lei de formação, como é que a matriz ela é formada, certo?
Eu vou fazer bem devagarzinho. Ó. Primeiro, nós temos que construir a matriz genérica no formato 2 por 3, ou seja, com 2 linhas e 3 colunas. Então, vamos lá. Ó. 2 linhas. Então, A e 3 colunas. Fiz uma, agora é a segunda e depois a terceira. Aí, como eu disse para vocês, ó, primeiro a gente preenche o número da linha, né? Esses aqui estão na primeira linha. E esses aqui estão na segunda linha. Certo? E depois nós preenchemos o número da coluna. Primeira coluna. Segunda coluna. E terceira coluna. Certo? Pronto, ó, construímos a matriz genérica. Agora, nós temos que dizer quem é cada um desses. Como aqui a conta está simples, que é só somar I com J, dá para a gente fazer direto. Mas quando não dá, a gente faz de pouquinho em pouquinho, tá certo? Determina todos os termos para depois colocar na matriz de volta. Mas vamos lá, ó. Esse primeiro aqui, ó. O I, que é o primeiro, é 1. E o J também é 1. Vamos fazer assim, como vocês estão vendo pela primeira vez, é melhor que eu faça separado. Quem é a 1, certo? A e J é só somar I mais J. Como I é 1 e J é 1, vai ser só somar 1 mais 1, que dá 2. Vamos ver o outro, ó. A, 2, 1, eu tenho que determinar todos. Eu já poderia ir colocando direto, tá? Mas como eu estou fazendo passo a passo, então vamos fazer de 1 em 1. No A, 2, 1, o I é 2 e o J é 1. 2 mais 1 dá 3. Aí vem o A1, 2. O I é 1 e o J é 2. Então, vai ficar 1 mais 2, que também dá 3, né? Aí temos o A2, 2. Eu tenho que fazer isso com todos, né? O I é 2 e o J é 2. Então, 2 mais 2 é 4. Ops. Eu não tenho mouse, estou trabalhando com o touchpad do notebook. Aí, às vezes, acontece isso. E agora, falta só os dois, né? Da última coluna. O A1, 3, onde I é 1 e J é 3. 1 mais 3 também dá 4. E, por último, o A2, 3. Onde o I é 2, né? E o J é 3. 2 mais 3 dá 5. Pronto. Como a gente já calculou todo mundo, é só voltar e montar a matriz, ó. Primeira coluna é o 2 e o 3. Terceira coluna é o 3 e o 4. E se eu me perder, ó, os numerozinhos falam onde é que está cada número. Por exemplo, esse aqui, ó. Ele está na primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. Então, aqui é 4. E por último, o 5. Certo? Então, ó, isso aqui me diz, certo? Que a matriz A é essa matriz aqui, formada por 2, 3 e 4 na primeira linha e por 3, 4 e 5 na segunda linha. Certo?
Acho que isso é o mais difícil do encontro de hoje. Eu posso prosseguir? Pode, pode. Posso, Renata? Vamos lá. E aqui são só uns tipos especiais de matrizes, certo? Que é bom vocês saberem quem são essas matrizes. Eu vou até colocar do lado alguns exemplos. Olha, a primeira aqui é a matriz quadrada, certo? Quando a gente fala de um quadrado, não é porque os lados são todos iguais, não é isso? Então, aqui a gente pode pensar do mesmo jeito, ó. Em uma matriz quadrada, ela possui o mesmo número de linha e de coluna. Então, assim, se ela possui duas linhas, também possui duas colunas. Se possui três linhas, também possui três colunas, certo? Quatro linhas também tem que possuir quatro colunas. Então, essas matrizes, onde o número de linhas é igual ao número de colunas, são matrizes quadradas, certo? Então, ó, tem matrizes quadradas de ordem 2 por 2, né? Com duas linhas e duas colunas, com ordem 3 por 3 e com ordens maiores também, certo? Só lembrando que nas nossas aulas, a gente vai trabalhar com matrizes em ordens menores, tá certo? Quanto maior a ordem, né, mais números a gente trabalha. Pronto. Então, ó, na matriz quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas, certo? Aí tem também, ó, as matrizes identidades. As matrizes identidades, elas são matrizes quadradas, certo? Só que elas são especiais. Ó, por exemplo, o I está falando que é uma matriz identidade, e aqui embaixo, na parte de baixo, tem um númerozinho que indica a ordem dela, ou seja, quantas linhas e quantas colunas ela tem. Lembra que ela é quadrada? Então, esse númerozinho que está aqui embaixo, que vai ficar aqui embaixo, ela fala quantas linhas e quantas colunas a matriz tem. Por exemplo, se for 3, ela é uma matriz quadrada, certo? Com três linhas e três colunas. Só que essas linhas e essas colunas, elas têm uma numeração, certo? Que é a seguinte, ó. Em todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos são iguais a zero, certo? Significa o quê, ó? Que a diagonal principal, o primeiro termo não mostra aqui, né? Deixa eu apagar isso que eu fiz. Ó, a diagonal principal, ela pega do primeiro termo e sai em diagonal até o último, certo? Então, olha, os termos da diagonal principal são todos iguais a 1 e o resto é zero. Então, a matriz identidade de ordem 3 ela vai ser 1, certo? O resto é zero. Aí, na diagonal, ó, agora é o do meio, né? E o resto é zero. E agora vai ser o último, certo? Então, a diagonal principal é composta somente por 1 e o resto é tudo zero. Se fosse a identidade de ordem 2, certo? Ela seria assim, ó. A diagonal principal é 1, né? E o resto é zero, certo? Então, todas elas são nesse formato. A diagonal principal é somente 1 e o resto dos elementos são todos zero, certo? E o númerozinho que fica aqui embaixo indica a quantidade de linhas e de colunas que a matriz tem. Ok? E, por fim, a gente tem a matriz nula. Nula já está dizendo, né? É uma matriz composta somente por zeros, certo? Então, olha, é a matriz onde todos os elementos são iguais a zero,
A matriz nula é do tipo M por N é simbolizada por zero, certo? M por N. E também tem as matrizes quadradas também, que são nulas, certo? Então, ó, eu tenho, por exemplo, isso aqui, ó. Ficou estranho, não foi, meu zero? Mas isso aqui, ela é uma matriz nula, certo? E como ela é quadrada, com duas linhas e duas colunas, eu posso dizer somente assim, ó. Isso aqui está falando que é a matriz nula de ordem 2. Ou também podia ter assim, ó. Mas é só zeros nos elementos. Essa daqui, ela possui duas linhas, né? E três colunas. Então, ela seria assim, o 0, 2 por 3. Certo? Mas é uma matriz composta somente por zero. Até aí, alguma dúvida, meninas? Na matriz quadrada. Diga, Renata. Por mim, eu tô sem dúvidas, professora. Até agora eu tô entendendo. Pronto. A nossa aula de hoje vai ser só até aqui, tá certo? Só a questão de definição para vocês ficarem por dentro, tá bem? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Tem não, certo? Só um instantinho, tá, meninas? Eu vou encerrar a gravação e volto para conversar com vocês.